E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor aqui do Parabólica. Hoje é sexta-feira, dia de aula de Sociologia, para falar, sim, de ideologia. A gente vai falar no vídeo de hoje o conceito original de ideologia, como foi se transformando com o tempo e o que é hoje, para a gente entender, inclusive, as nossas relações atualmente, principalmente aqui no Brasil. E no final a gente vai fazer uma questão, vai fazer um exercício que já foi cobrado em vestibular, porque o termo ideologia pode ajudar vocês em redações, pode ajudar vocês em questões. É um termo muito utilizado, certo? Já se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, tem vídeo todos os dias com sempre uma matéria de ciências humanas, história, filosofia, sociologia, história da arte tem aqui no canal também, sempre ajudando vocês a entrarem aí nas universidades, que essa é a grande questão, certo? Gente, ideologia. O termo ideologia não é tão simples de se explicar. Às vezes todo mundo sabe no seu imaginário, através de sua vivência, o que é ideologia, mas colocar no papel e explicar talvez seja um pouco complicado. Então eu organizei bem essa aula com legendas aqui para vocês, com textos aqui, para vocês pegarem bem, para poder utilizar numa possível redação. O termo ideologia ele vai se transformando com o tempo. Ele foi utilizado de certas maneiras, né? Ele teve uma certa flexibilidade com o tempo. Mas, no geral, nós podemos definir de maneira bem simples agora, só para começar, a ideologia como um conjunto de ideias pertencentes a um grupo social ou a uma sociedade que tem a ver com uma visão de mundo, certo? Principalmente no que diz respeito às questões políticas e sociais, certo? Então, o que você pensa sobre essa visão de mundo? O que você pensa sobre o mundo, sobre as questões de poder, as questões políticas e sociais? E pessoas com pensamentos próximos, pessoas com ideologias próximas acabam se juntando e lutando por um ideal. Então, de maneira bem simples, a gente pode definir sem correr riscos, a ideologia como sendo então esse conjunto de ideias sobre visões de mundos, principalmente em questões políticas e sociais. Mas nem sempre foi assim, porque quem cunhou o termo ideologia, que basicamente transformou o termo ideologia para ser utilizado, não significa que antes ninguém nunca tenha falado, vai ser um francês, que é o Antoine Louis Claudet. Bom, eu treinei para falar isso aqui, não tá claro, né? Mais conhecido aí que depois ele vai se tornar aí o Conde de Tracy. Deixa eu só explicar, a gente vai chamar de Conde de Tracy aqui, porque senão, ou Tracy, não sei em francês, mas esse cara, ele foi um soldado durante a Revolução Francesa. Então é um homem pertencente ao século XVIII e depois ele entra no século XIX. Opa, meu microfone balançou aqui. O que vai acontecer? Ele foi preso durante a Revolução, naquele período que a gente conhece de período do terror, sabe? Que os jacobinos tomaram poder, a ditadura de Robespierre, né? Onde consideravam aqueles antirrevolucionários seriam presos e se julgados pelo tribunal, o tribunal de, eu ia falar Santa Inquisição, olha que viagem, né? O Tribunal da Salvação, né? O Comitê de Salvação Pública, e seriam decapitados na guilhotina. Ele foi preso e é durante a prisão que ele teve o tempo para poder escrever. Ele era muito influenciado pelos ideais iluministas que influenciavam a Revolução Francesa. Ele era um republicano e ele foi lá e definiu que ideologia seria... a gente segue para o Conde de Tracy, a gente segue a ideia de... literal da palavra quase. Ideologia, ideias, logia, uma lógica, um estudo. Então, ideologia seria o estudo das ideias. E como um membro, né, como um pertencente a toda essa escola iluminista, ele vai definir para a gente que para a gente poder ter outras ideias, a gente precisa estudar a própria ideia. Então vem o termo ideologia é como se fosse o estudo dos estudos, certo? Então é uma questão, ele está tentando dar uma conotação científica para o termo ideologia, estudar as ideias, certo? Quando acaba a Revolução Francesa, quem entra no poder vai ser o Napoleão Bonaparte, naquele primeiro período em 1799, que é o período que a gente chama aí de diretório, né, de consulado, desculpa, diretório é ainda na Revolução.
E o Conde Tracy, ele vai ter um certo status, ele vai gozar de um certo status mesmo durante o período do Napoleão, principalmente por ser um membro, né, da Academia Francesa. Ele pertence, né, a uma camada francesa de pensadores, né? Nesse caso aí que Napoleão vai colocar ele nessa camada francesa de pensadores importantes. Então ele vai gozar de um certo status. Só que vale lembrar que depois do Napoleão Bonaparte, ele vai se tornar um imperador e vai iniciar o processo de guerras napoleônicas, certo? E aí, quando Napoleão sofre a sua primeira grande derrota, que foi a derrota em 1812 na Rússia, que foi aquela derrota pesadíssima do General Inverno, você vai ter muitos republicanos que já se opunham ao autoritarismo do Napoleão e vão continuar e vão falar, ó, não está certo. O Napoleão Bonaparte vai ficar irritado com esses opositores, que antes alguns deles eram inclusive apoiadores de Napoleão. E entre eles está o Conde Tracy e os seus aliados. O Napoleão vai chamar todas essas pessoas, esses republicanos que se opõem, de ideólogos. E o que ele quer dizer com isso? O termo que ele usou não é o termo utilizado do estudo da ciência. Ideólogos, ele quis dizer que eram falsos, que têm uma ideia falsa da realidade, porque eles estão criticando Napoleão, mas eles não sabem de fato a realidade. Então Napoleão utilizou o termo ideólogos, certo? Não necessariamente ideologia. Mas aí a gente passa um pouco do século XIX, aí passa um pouquinho mais para frente, a gente vai ter aí um cara muito importante, que é um foco aqui na nossa aula, que vai ser o Marx. O Karl Marx, né, que todo mundo sabe, o pensador. A gente tem aula aqui na nossa playlist de Sociologia sobre Marx, explicando o materialismo histórico. O Karl Marx, ele vai dar uma definição para a ideologia como uma falsa consciência elaborada pela classe dominante para poder se manter, para poder manter o seu status quo em relação à classe trabalhadora. Então o Marx está falando para a gente que ideologias são aqueles que pegam a ideia. Ele era um filósofo materialista, isso é importante que vocês saibam, e como eu falei para vocês, a gente tem uma aula sobre Marx, a luz está mudando, tem uma aula sobre Marx aqui no card para vocês, tá? E por conta disso, ele acreditava que as relações materiais, certo? As relações materiais, elas definem muitas coisas, né? A gente falou isso na nossa aula sobre estrutura e superestrutura. Então, ele fala que quando se utiliza da ideologia, que seria uma falsa consciência da classe dominante, para ela manter o seu status quo, ele está falando que a classe dominante está esquecendo, está meio que escondendo a realidade e criando uma ideologia, criando uma falsa consciência. Ó, tem gente cantando pneu aí. Criando uma falsa consciência, certo? Então ele está falando que essas pessoas estão desprendendo a realidade da ideia. É isso que ele está falando, certo? E ele acusa, né? Ele fala isso, ele faz as suas críticas. Por exemplo, no livro, acho que eu já devo ter trazido esse livro para vocês aqui, mostrado, A Ideologia Alemã. Ele faz uma crítica aos filósofos, né, aos pensadores alemães contemporâneos a ele, né, os irmãos Bauer, né. Ele faz uma crítica a Fernebach, ele faz uma crítica dizendo que vocês estão separando ideia de matéria. Você tem que pensar na realidade, é ela que nos conta aqui, de fato, as questões sociais e tudo, certo? Então ele fala isso pra gente, que ideologia, ele está dando um sentido pra gente aqui, pra gente entender que é um sentido, de certa forma, negativo. Você está usando isso para mascarar a realidade, para poder manter o seu domínio, né? A classe dominante está fazendo. Só que o Marx, é muito importante isso no Marx, só que o conceito de ideologia, ele passa, certo? Ele vai sendo reelaborado, vai sendo reestudado, por isso que a gente não pode dar uma definição parada no tempo em ideologia. Então, por exemplo, outros autores, marxistas, não marxistas, vão debater isso também. Então, por exemplo, vale citar aqui o Thompson, J. Thompson, que se você for fazer um curso de humanas, certamente você vai ter contato com a obra dele. Certamente você vai estudar, certo? Eu estudei logo no começo em Introdução aos Estudos Históricos e foi muito produtivo para mim. Ele vai definir para a gente, ele pega os conceitos, tá? Ele pega o que Marx trouxe para a gente, que é muito importante, que é um conceito, que é o conceito, se você for olhar, o mais estudado de ideologia, o conceito marxista de ideologia, e ele vai falar, a ideologia de fato seria uma falsa consciência pela classe dominante,
Mas há mais coisas a se debater. Por quê? Porque você está tentando ocupar espaços nessa sociedade. Você está lutando por ocupar espaços na sociedade que pertencem a um tal grupo, que é um espaço de disputa. Então nós podemos tratar também como ideologia. E é aí que a gente chega num ponto importante na nossa aula para definir. Existe a pessoa que não tenha necessariamente ideologia e acusa os outros de serem ideólogos ou promoverem a ideologia? Isso é muito difícil. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque sabe daquele conceito que a gente deu lá no início, de conjunto de ideias, principalmente sobre questões políticas e sociais? Pois é. Quem que não tem definições, quem que não tem uma defesa de questões políticas ou sociais? Então, por exemplo, não é uma aula sobre a atual conjuntura brasileira, mas ela cai muito como exemplo aqui para a ideologia. Se você estiver vendo esse vídeo em 2099, saibam que a gente está em 2019 passando por um momento onde as definições estão muito confusas, assim, né? Olha só, deixa aí nos comentários se vocês são de 2178. Então o que acontece? Deixa eu ver meu tempo aqui. O atual governo ele está promovendo, fazendo um discurso de que ele é contra a ideologia, que ele vai acabar com qualquer tipo de manifestação ideológica, nas escolas, na sociedade em geral. Porque ele pretende ter uma visão política, uma sociedade que é, segundo o atual governo, baseado na capacidade técnica do que numa capacidade partidária, social, essas coisas. Mas para pensar, isso não é uma ideologia? Isso não é um pensamento sobre a política, não é uma ideia que muitas pessoas vão seguindo, o cachorrinho está aqui, que as pessoas vão seguindo, vão elaborando, não é também uma ideologia? Então quer dizer que nós iremos agora, então, combater a ideologia que existe para todo mundo com vento? Com ar, que nem o ventilador que está batendo aqui? Não. A ideologia ela é combatida com outra ideologia. E é o que a gente está vivendo. Você tenta acabar com certas ideologias, mas colocar outras ideologias, certo? Então, não há o indiferente. Não tem como. Todos nós, se você vive, se você respira, você tem uma visão sobre o mundo. Você tem uma visão política. Sabe? Não é possível que você se sinta confortável em qualquer situação política. Se isso acontece, de fato, se você vive, se respira, você tem uma ideologia. E não confundir ideologia com filosofia de vida. Isso é muito importante. Deixa eu ver meu tempo aqui, que meu tempo está quase acabando. Por exemplo, eu gosto de meditar todos os dias, tomar o meu suquinho de laranja, ter uma vida leve. Isso não é uma ideologia, isso é uma filosofia de vida. Ideologia é o que de fato eu penso, o que de fato eu penso, e isso vai se refletir depois, inclusive, na minha prática, sobre as questões sociais, sobre as questões políticas, certo? E para a gente terminar, a gente vai fazer uma questão que já foi cobrada em um vestibular, tá aí na tela para vocês a questão, eu já vou falar aqui para vocês, para ver se a gente entendeu de fato, né? Todos nós participantes de certos grupos de ideias são espécies de bolsões ideológicos, onde há pessoas que dizem coisas em que nós também acreditamos, pelas quais lutamos, que têm opiniões muito parecidas com as nossas. Há alguns autores que dizem que, na verdade, nós não falamos de fato o que acreditamos dizer. Haveriam certos mecanismos, certas estruturas que falariam por nós. Ou seja, quando damos nossas opiniões, quando participamos de alguns acontecimentos, de alguma manifestação, temos muito pouco de nosso aí. Reproduzimos conceitos que circulam nesses grupos. Ideologia não é, portanto, um fato individual. Não atua de forma consciente na maioria dos casos. Quando pretendemos alguma coisa, quando defendemos uma ideia, um interesse, uma aspiração, uma vontade, um desejo, normalmente não sabemos. Não temos consciência de que isso ocorre dentro de um esquema maior, no qual somos representantes, repetimos conceitos e vontades que já existiam anteriormente. Então nós temos um texto falando que a ideologia ela não é única, ela não é necessariamente individual. O texto está falando isso, que nós estamos ligados a grupos e muitas vezes a gente reproduz o que esses grupos estão falando. E isso vale para todos os lados da ideologia, tá? Ideologias de esquerda, ideologias de direita, às vezes a gente faz isso mesmo de fato. Vamos lá. A partir do texto, é possível afirmar que a ideologia é o quê? A partir desse texto que a gente leu.
e de acordo com a nossa aula, tá? A. Um fato individual consciente em que se manifesta por vontades particulares. B. Um conjunto de atitudes individuais e momentâneas que não interfere na vida social. C. Algo que se produz fora e sem sofrer influências do grupo social. D. Algo que se produz solitariamente. E E. Algo que se produz a partir da convivência entre os indivíduos em grupo que defendem os mesmos interesses e possuem opiniões semelhantes. Então ficou claro aqui pra gente, acho, né? A alternativa correta é a alternativa E. A ideologia é um conjunto de ideias sobre questões políticas, sociais, visões de mundo, e ela não anda sozinha. Nós unimos as nossas ideias, as nossas ideologias para praticar, para poder fazer as nossas ações, certo? Questãozinha fácil aí, né? Eu espero que tenha esclarecido bem, tem barulho na rua pra caramba e é o momento de fato de terminar essa aula aqui, porque tá tendo barulho pra caramba. Eu vou ficando por aqui, foi um grande prazer, deixa nos comentários, não deixe de curtir esse vídeo. Curtir esse vídeo é muito importante porque ajuda o canal a crescer cada vez mais. Parece bobeira, mas não é, hein? Eu vejo vocês na próxima aula aqui do Parabólica. Grande beijo, fui!